Olá, paz e bem ao seu coração. Estamos no começo de mais uma semana e dentro da proposta que temos de, nesse canal, compartilharmos da Palavra de Deus e sermos direto ao ponto, eu quero mais uma vez convidá-la a compartilhar aqui de uma leitura da Palavra de Deus que se encontra na Bíblia Sagrada, no texto que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 9. Portanto, se você tem aí um exemplar da sua Bíblia, você pode aí pegá-la e abri-la nesse texto da Palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, orientando e exortando os cristãos que viviam na Galácia, disse o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Certa ocasião, um pensador disse o seguinte: o maior mal que um malvado pode me fazer é me tornar em alguém tão desprezível quanto ele. O maior mal que um malvado pode me fazer é o de me tornar em alguém tão desprezível quanto ele. Eu concordo, eu penso que quando a pessoa chega inclusive a ponto de se deixar envolver pela maldade do perverso, é porque, de certo modo, ela já entrou nesse processo perigoso que Paulo está denunciando aqui nesse texto de sua carta aos Gálatas. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo faz essa advertência aos cristãos da igreja da Galácia sobre o risco de que eles poderiam de repente se cansar de fazer o bem. Paulo está admitindo aqui que fazer o bem pode cansar. E ele já inclusive havia feito essa mesma advertência aos cristãos da igreja em Tessalônica, quando em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 13, Paulo disse o seguinte: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. E é fato que nós podemos realmente nos cansar de fazer o bem, inclusive para nós mesmos. Por exemplo, quando a gente se descuida da nossa saúde, quando nos tornamos pessoas sedentárias, no campo da espiritualidade, quando nós deixamos de orar, de ler a Bíblia, quando por escolha própria deixamos, por exemplo, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Enfim, esses são apenas alguns exemplos de como nós podemos inclusive nos cansar de fazer o bem para nós mesmos. Então, diante dessa perigosa possibilidade de que existe sim essa ocorrência de nos cansarmos de fazer o bem, uma pergunta que precisa ser feita e que todos nós deveríamos fazer é a seguinte: o que é que pode contribuir para que uma pessoa chegue a esse estado tão perigoso? O que é que pode contribuir para que uma pessoa se canse de fazer o bem? E aí eu quero destacar aqui, nessa breve reflexão, algumas possibilidades. Por exemplo, nós podemos nos cansar de fazer o bem quando passamos a ter uma visão imediatista da vida. Nós podemos nos cansar de fazer o bem quando nós temos uma visão imediatista da vida, que é aquela visão que nos faz enxergar apenas o aqui e o agora. É aquela visão que nos faz prestar atenção apenas naquilo que é imediato. E nós deixamos de considerar inclusive o que está por vir. Por isso é que ao escrever a sua segunda carta aos cristãos que viviam em Corinto, esse mesmo Paulo, no capítulo 4, versículo 18, reprovou esse tipo de atitude quando disse o seguinte: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Um pouco antes, na sua primeira carta, também aos cristãos coríntios, ele disse o seguinte no capítulo 15, verso 19: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais indignos de compaixão. Então, quando uma pessoa continuamente, persistentemente, passa a ter uma visão apenas imediatista da vida, esse tipo de postura pode provocar na pessoa uma espécie de cansaço,
que a leva a acreditar que é inútil continuar fazendo bem. Mas em segundo lugar, nós podemos nos cansar de fazer o bem quando somos influenciados pelo espírito da época. Tem um professor e teólogo inglês que fez o seguinte comentário: cada época tem as suas grandezas e suas loucuras, suas possibilidades e suas tentações. Mas estas sempre são diferentes de época para época. Para aproveitar as oportunidades e evitar as ciladas, os cristãos deveriam estar num processo contínuo de entender o tempo presente. Eu concordo com o pensamento desse teólogo e entendo que um dos maiores desafios que nós temos é o de saber interpretar o tempo em que estamos vivendo. Ou, como aparece na linguagem bíblica, entender os sinais dos tempos. Na linguagem filosófica, tem a ver com entender o espírito da época. A nossa época está repleta de sinais preocupantes que inclusive indicam que estamos nos aproximando do fim. Por outro lado, a vida aqui na Terra não está organizada de modo que aquilo que é justo e reto venha sempre prevalecer. O que nós vemos muitas vezes é o mal, a injustiça prevalecendo, ainda que saibamos que isso não será para sempre. E quando nós vemos os injustos, os maldosos, os perversos, os corruptos se dando bem na vida, nós corremos, entre outras coisas, o risco de passar a ter inveja deles. Talvez você que é um cristão possa no primeiro momento se incomodar e até se assustar com essa minha afirmação, principalmente quando se utiliza a palavra inveja, que é um pecado. Mas quando nós, por exemplo, nos lembramos na Bíblia de um homem chamado Asaf, que escreveu, entre outros, o Salmo 73, ele disse o seguinte, que quase, um próprio testemunho pessoal, ele disse que quase ele se desviou. Quando ele passou a ter inveja da prosperidade, do sucesso dos homens maus, dos homens ímpios, perversos. Verso 13 do Salmo 73, ele inclusive chegou à terrível conclusão. Ele diz o seguinte: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ou seja, traduzindo, naquele momento ele estava se sentindo cansado de fazer o bem. Terceiro, nós podemos nos cansar de fazer o bem quando nós nos deixamos intimidar pela atitude daqueles que não veem com bons olhos a bondade que nós lhe fazemos. Repetindo, nós podemos nos cansar de fazer o bem quando nós nos deixamos intimidar pela atitude daqueles que não veem com bons olhos o fato de lhes fazermos o bem. Fazer o bem pode fazer mal para determinadas pessoas. Tem pessoas que ficam incomodadas e não veem com bons olhos o bem que a gente procura fazer para elas. Vocês já pararam para observar, você já parou para observar, que existem pessoas que não podem ser de fato ajudadas porque parece que elas ficam com raiva da ajuda que estão recebendo? Então, às vezes, nós vamos nos cansando, entrando nesse processo de fazer o bem, quando nós notamos, inclusive, não só a incomodação, mas a resposta de ingratidão às pessoas que nós fazemos ou tentamos e procuramos fazer o bem a elas. Quarto lugar, nós podemos nos cansar de fazer o bem quando deixamos a monotonia tomar conta da nossa vida. Em uma das minhas recentes pregações, eu procurei deixar claro que não é a rotina que nos abate. Não é a rotina em si que é perigosa. E sim, quando a gente deixa a monotonia, a mesmice entrar em nossas rotinas. A partir daí, entre outras coisas, nós perdemos a capacidade, como eu disse, de
ter aquela sensação de que estamos fazendo pela primeira vez as coisas que sempre fazemos. Há certas coisas que nós frequentemente fazemos, mas sempre que a gente faz, a gente tem a sensação de que como se fosse a primeira vez. Eu não sei quanto a você, mas por exemplo, depois de um dia cansativo, quando entro debaixo do chuveiro e tomo banho, algo que eu faço todos os dias, mas é sempre a sensação de que como se estivesse fazendo pela primeira vez. E na vida cristã, quando a gente deixa a monotonia, a mesmice entrar, nós vamos perdendo a alegria. E a partir daí, a gente começa a se questionar. A gente começa a fazer a pergunta, como Asaf, que eu acabei de citar agora, faz: será que vale a pena realmente continuar fazendo bem? E se você está nesse processo, é melhor que você questione realmente como anda o seu relacionamento com Deus, porque se você perdeu a alegria, inclusive da vida cristã, é porque está tendo algum vazamento. Porque como pode alguém que anda com Deus, que anda com Jesus, ter uma vida chata, monótona, triste? Tristes nós podemos ficar em algum momento da vida, mas uma vida de contínua tristeza? Jesus, quando esteve aqui, prometeu aos seus seguidores vida com abundância. E é claro que a vida em Cristo, a vida com Deus, não é uma garantia de que não teremos problemas, não é uma garantia de que viveremos sem lutas e sem dificuldades na vida. No mundo tereis aflições, como bem disse Jesus aos seus discípulos. Mas o fato de passarmos por aflições e lutas não nos impede de viver uma vida com abundância, uma vida abundante. Então eu quero, já me encaminhando para o final dessa reflexão, falar brevemente sobre algumas razões que nós temos para continuar fazendo bem. Até aqui eu expus alguns motivos ou alguns fatores que podem contribuir para que a gente se canse de fazer o bem. Agora, para concluir, eu não poderia terminar de modo diferente, eu quero falar de algumas razões que nós temos para continuar fazendo o bem. A primeira é por causa de Deus. Nós devemos continuar fazendo o bem por causa de Deus. Deus é bom. É bom em todo o tempo. E faz o bem. E é por causa dele que nós devemos continuar fazendo o bem. A Bíblia vai nos informar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que a nossa humanidade, a nossa vida deve existir num contínuo envolvimento com Deus e em conformidade com quem Ele é. É isso, por exemplo, que Paulo disse aos gregos de Atenas, em Atos capítulo 17, versículo 28, quando disse o seguinte: pois nele, falando do Senhor, nele vivemos, nos movemos e existimos. Há pessoas que dizem o seguinte: eu sou dona da minha própria vida. Eu sou dono do meu próprio nariz. Eu é quem manda da minha vida. Portanto, eu posso fazer dela o que eu bem quiser. Mas a Bíblia vai dizer, vai deixar claro, que pessoas que pensam dessa forma estão redondamente enganadas, completamente equivocadas. A nossa vida provém de Deus. Deus é o autor da nossa vida. Alguém já disse o seguinte, que o caminho da felicidade é aquele em que a palavra prazer cabe na mesma frase em que a palavra Deus aparece. Porque não é possível ter prazer legítimo fora de Deus. E mais, não é possível ter vida que vale a pena ser vivida longe de Deus. Portanto, Deus sempre vai ser a nossa referência absoluta. E como Ele é o Deus que faz o bem, e como Ele é a própria essência do bem, então nós devemos continuar fazendo o bem por causa dEle. Porque fomos criados por Ele e para Ele. Segundo, nós devemos fazer o bem porque é para isso que nós fomos criados e chamados.
Devemos continuar fazendo o bem porque é para isso que fomos criados e chamados. Um dos melhores conselhos que eu já ouvi em momentos de grande crise foi esse. Em todas as coisas, grandes e pequenas, dia após dia, haja como um bom cristão. Em todas as coisas, grandes ou pequenas, dia após dia, haja como um bom cristão. E isso é o mesmo que dizer o seguinte: em tudo faça o bem. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, disse: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Portanto, continuemos a fazer o bem. Mesmo que isso seja ruim aos olhos de algumas pessoas, como eu acabei de dizer. Porque fazer o bem, procurar ser justo em tudo, sempre vai incomodar alguém. Mas não se deixe abater, não se deixe desanimar, continue fazendo o bem, porque é para isso que nós fomos criados e chamados. Terceiro, nós devemos fazer o bem, porque fazer o bem é uma preparação para o melhor que está por vir. Fazer o bem é uma preparação para o melhor que está por vir. Essa vida aqui é apenas uma preparação para a vida futura que nos espera. O salmista Davi disse no Salmo 37, versículo 3: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Continuemos a fazer o bem, como disse o apóstolo Paulo nesse texto da sua carta aos Gálatas. No finalzinho ele disse: porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não desfalecermos. Em outras palavras, o mal que agora existe e que muitas vezes prevalece, não vai durar para sempre. Então, bom mesmo é ser justo, é fazer o bem, é não esmorecer, é não se cansar de fazer o bem. E isso é o que significa ser um sucesso do ponto de vista de Deus. É a escolha de ser bom e de fazer o bem. Por isso eu quero concluir essa reflexão citando um pequeno trecho de um artigo que trata exatamente desse assunto. O articulista diz o seguinte: frequentemente nós somos confrontados pelo seguinte dilema: para ser bem-sucedido nem sempre é possível ser bom, e para ser bom nem sempre é possível ser bem-sucedido. Isto é, a bondade pode nos custar degraus na escala do sucesso. Ficamos no impasse. Ou escolhemos o sucesso e sacrificamos a consciência, ou seguimos a nossa consciência e então perderemos oportunidades na vida. Deixamos de fechar negócios, seremos colocados de lado no avanço da carreira, passaremos por idealistas e ouviremos tantas vezes o famoso "por que não?" Deixa de ser bobo. Todo mundo faz. Concordo que a coisa não precisa ser encarada assim tão radicalmente. Ou isso ou aquilo. Mas você deve admitir que passa perto. Afinal, a Bíblia deixa claro que o mundo é controlado pelo espírito do mal. Isso está em 1 de João 5,19. E diz que naturalmente, a exemplo do que fez com Jesus, o mundo odeia e persegue todos os que escolhem viver piedosamente. Isso está em João 15, dos versos 18 a 25, 2 Timóteo 2,12. Os bons são ovelhas no meio dos lobos e devem ser astutos como as serpentes sem perder a simplicidade das pombas, como ensinou Jesus em Mateus 10,16. A discussão a respeito de caminhos, de rotas alternativas para permanecermos no mundo sem nos deixarmos dominar pelo mal e nos tornarmos igualmente malvados, ela é intensa e abrangente. Mas com certeza passa pelo conceito cristão do que significa ser um sucesso. Nesse caso, nós não precisamos escolher entre ser um sucesso e ser bom. Pois no cristianismo,
ser um sucesso é ser bom. Eu quero terminar dizendo o seguinte: o maior dano que o mal e que o malvado pode nos fazer não é o de trazer perdas materiais ou mesmo algum dano físico. O maior mal que o mal e o malvado podem nos fazer é o de nos tornar malvados. Por isso nós precisamos constantemente, continuamente caminhar com a consciência de que fazer o bem pode sim cansar, mas que nós devemos ser firmes e não desistir de fazer o bem. Meu desejo é que você seja vitorioso, vitoriosa nessa luta. Não se deixe vencer pelo mal. Não desista de fazer o bem. Se você está percebendo que está se cansando de alguma maneira, peça ajuda. E aceite o convite daquele que disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois de ter recebido esse alívio do Senhor e restauração, continue firme, prossiga, não desista de fazer o bem, porque a promessa bíblica é: a seu tempo você colherá. Que Deus te abençoe. Que o Senhor continue nesse dia resplandecendo o teu rosto sobre você e te dê a paz. Que todo o mal seja repreendido de sua vida. E que em seu coração você possa contar com o auxílio do Espírito Santo de Deus para continuar firme no propósito de fazer o bem. Fazer o bem pode sim cansar. Mas nós podemos ser renovados continuamente pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Essa é a minha oração. E esse é o meu desejo para a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Amém.